de modo a que, deste modo, a interpretação se dá conforme o artigo 3º da Lei Complementar 190, de modo a que se observe os princípios da anterioridade anual e nonagesimal de rigor, não sendo devido de FAO por uma questão de imperativo lógico, tampouco é devido o FECOP. Ante o exposto, com base nos argumentos fatos jurídicos acima delineados, sem prejuízo da prova coligida aos autos, conheço do recurso no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença guerreada. Então, senhores julgadores, confirmando o cabimento do mandamos, eu estou dele conhecendo, mas negando provimento, nos termos acima relatados e votados. Embargador Fernando. Acompanho, Vossa Excelência. Embargador Agrimar. Também acompanho, Vossa Excelência, presidente. A unanimidade, portanto, foi conhecido e negado provimento Excelências, eu peço licença aqui para me retirar. Agradeço a paciência e a atenção e desejo um bom trabalho e um bom dia a todos. Obrigado. Pois nada, doutor. Negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado. Na sequência, o que é que nós temos aí, doutora? Só um minutinho, desembargador. Eu acho que é o de número 17. Número 2, isso, 17. Pois não, pode fazer o pregão. Processo número 17, 000846566, 2015, 8180140, apelações cíveis. Origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Primeiro apelante, Jorge Martins Filho. Advogado, Hamilton Aires Mendes Lima Júnior. Segundo apelante, Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. Advogados, Alberto Elias de Neto e outros. Apelado, Ministério Público do Estado do Piauí. Relator, desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo. Com sustentação oral pelo Dr. Jairo Vitor Candeira Braga, representando o segundo apelante. Pois não, aí vamos admitir a sustentação. Doutor Hamilton Aires, está aí? Jairo Vitor, representando o segundo apelante. Então, com a palavra, o doutor Jairo, adiantando que já são 12 horas e 23 minutos. Bom dia, Excelência. Bom dia, Excelência. Eu questiono se todos conseguem ouvir com clareza. Está tudo bem. Tudo Sim. perfeito. Obrigado. Excelência, cumprimentando a todos, cumprimentando o desembargador Fernando Lopes, o desembargador Ricardo Gentil, também o desembargador Agrimar, que é relator desta apelação, a senhora secretária, a senhora intérprete de Libras, também a procuradora Catarina. Antes de iniciar a minha sustentação, eu gostaria de questionar ao Ministério, a representante do Ministério Público, se tem alguma oposição à sustentação oral e ao julgamento dessa apelação nesta sessão, tendo em vista que foi protocolada uma petição pelo segundo apelante, há algum tempo antes da inserção do processo em pauta, e trazendo inovações ao processo em razão da promulgação da Lei 14.230 de 2021, que modificou a normatização da improbidade administrativa. Embargador Agrimar. Ele se reportou a doutora Catarina aí. Né? Exatamente. Não, eu sei. É a questão da condição. Renovando meus cumprimentos a todos. E a doutor Jairo, um bom dia. Eu acho que deve ser remetido o processo ao Ministério Público, porque houve fato novo, né? Houve uma petição e o Ministério Público com certeza não viu essa petição, pelo tempo que foi dado o parecer em segundo grau
Então, eu gostaria que fosse encaminhado ao Ministério Público, desembargador Agrimar, para a gente tomar conhecimento dessa nova petição. Pois não, doutora Catarina, só queria que compreendesse que eu não passei direto para a senhora, porque Não, não se preocupe, é o sabe o que relator, é? É o aí hábito, exatamente. É o ele é o hábito. relator e ele é que tem a palavra aí, é quem vai decidir se É, manda, se não manda. E eu passei a ele, mas ele já transferiu, a senhora já falou, e cabe a já ele falei. agora decidir. Retirar de pauta e encaminhar ao Ministério Público, por favor. Estou com o processo aberto, presidente, aqui, estou conferindo a movimentação que o advogado se reportou. Excelência, se o senhor me permite, eu poderia fazer apenas um resumo da petição para que fique claro para Não, toda a não, Câmara. a questão não é essa no momento, doutor. A questão é só evitar o princípio da não surpresa. Eu A estou só data, olhando. É só a dialética. A dialeticidade. Excelência, a petição foi protocolada dia 11 de março de 2024. É dia 13 de março, na verdade. Ah, sim. Foi o representante de Kleber Montezuma, não é isso? Fagundes dos Santos. Exato. Estou vendo aqui sobre o que versou. É, de fato. Está tratando de abolício crimes. Realmente depois não houve a abertura de vista ao Ministério Público. Então, presidente, eu estou acatando o pedido da doutora Catarina para retirar de pauta e abrir vista para o Ministério Público, para evitar o princípio da não surpresa. Pois não, então o feito fica retirado de pauta, doutora secretária, e devendo ser encaminhado ao MP para posterior parecer. Muito obrigado aí, o nobre advogado, pela sua participação. Obrigada, excelência. Agora nós vamos ao feito de número 9 da pauta. Peço à doutora Natália que faça o pregão. Processo número 9 da pauta. 0000-533-86-2013-818-0046, apelação cível, origem Cocal, vara única, apelante Silvino Timóteo da Silva, advogado Francisco José Gomes da Silva, apelado Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado, apelado Francisco Marcelino Machado, advogado Raimundo Nonato Carvalho Silva, apelado Município de Cocal, Piauí, Procuradoria-Geral do Município de Cocal, relator desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, com sustentação oral pelo Dr. Marcelo Sequef, representante da parte apelada. Doutor Marcelo Sequef. São 12 Obrigado, horas. senhor presidente. 12h28. Perfeito, obrigado. Ser breve aqui na sustentação, adiantado da hora. Senhores jogadores, é uma demanda indenizatória movida aí pelo senhor Silvino Timóteo da Silva, em face do Estado do Piauí, do município de Cocal e do senhor Francisco Marcelino Machado, em que houve a sentença de improcedência do pedido indenizatório na origem. Ele narra, a parte autora, que em 2012, né, já se vão em mais de 10 anos, uma motoniveladora, seria de propriedade do Estado do Piauí, que estava sob a responsabilidade do município de Cocal, conduzida pelo senhor Francisco Marcelino Machado, portanto, aí os três apelados, né, nesse processo, trafegava essa motoniveladora pela rodovia PI 213, e que não teria na via a devida segurança, e que por volta das 19 horas dessa data, 25 de março de 2012, colidiu frontalmente com a sua motocicleta. E aí alega que, em razão do acidente, teve amputado um membro inferior e teria lhe ocasionado, portanto, a incapacidade permanente para o trabalho. E aí a causa de pedir é essa da demanda indenizatória.
ele pleiteia uma pensão vitalícia mensal de 2 salários mínimos e condenação a título de danos estéticos e morais no montante de, o que me consta aqui, 1.000 salários mínimos. A sentença foi pela improcedência e não vou explorar muito os meandros aqui da tramitação do feito em primeiro grau, da instrução processual e abordar teoria de responsabilidade civil, né, teoria do risco administrativo, que demanda aqueles elementos que a gente está para configurar, mas eu vou me ater especificamente ao nexo causal. O nexo causal que, segundo a teoria do risco, ele tem que estar presente, né? Ao contrário daquela outra teoria que não é acolhida pela jurisprudência pátria para fins de responsabilidade civil estatal, que é a do risco integral, que prescinde até mesmo do nexo de causalidade, ou presume, muitas vezes, que esse nexo ou inverte o ônus da prova em desfavor da parte que, segundo a teoria do risco administrativo, não teria incumbência probatória. Pois bem, precisamente em relação ao nexo causal, a jurisprudência majoritária, posso dizer pacífica, entende que deve-se aplicar a teoria da causalidade direta ou imediata, né, com base no Código Civil, no seu artigo 403, pelo qual só se pode imputar, né, aqui ao réu, no caso o Estado, a responsabilidade que seja oriunda direta e imediatamente de algum agente estatal. Né? Por outras palavras, quer-se dizer que não se pode perquirir acerca da responsabilidade civil do Estado, especificamente do elemento nexo causal, presumindo a sua ocorrência, né? A míngua de uma comprovação fática e documental das alegações daquele que afirma ter sofrido um dano a partir de uma conduta que seja apontada, comissiva, omissiva, imputável ao Estado. Porque, como disse, do contrário, estar-se-ia aplicando a teoria do risco integral, que não é acolhida pela jurisprudência. E aí, trazendo ao caso concreto, né? Vou me valer aqui daquilo que fundamentou o juiz Acor para concluir pela improcedência, né? O laudo pericial não foi juntado aos autos qualquer laudo pericial, na verdade, acerca do acidente. E não houve uma testemunha ocular do fato, né? Uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo, nenhuma dessas testemunhas, ali por ocasião da instrução processual, foi capaz de descrever com precisão a dinâmica dos fatos, tais quais ocorreram na situação retratada, narrada pela parte autora. Portanto, não se tem elementos probatórios mínimos para se chegar a uma conclusão segura de quem teria sido, portanto, a culpa, e até mesmo para se estabelecer o nexo de causalidade em relação à colisão a qual foi vitimado o autor. Né? Um ponto que eu chamo a atenção, senhores jogadores. O autor, condutor da motocicleta, né, que afirma aí ter sofrido esse dano, ele declarou durante a audiência de instrução que não sabe dizer se a motoniveladora invadiu a sua pista e que não houve colisão frontal, diferentemente do que ele afirma na inicial. Percebam, esse fato, por óbvio, não pode passar despercebido, não pode ser olvidado, na verificação do elemento de causalidade. Né? Então, ele afirma algo na inicial, que houve uma colisão frontal, e por ocasião da instrução, no momento em que é tomado o seu depoimento pessoal, parte autora, ele diz que não houve essa colisão frontal. Então, essa divergência de narrativa, ela tem que ser analisada com bastante cuidado na hora de se perquirir dos elementos da responsabilidade civil. Isso porque, como disse, não se pode presumir nexo de causalidade quando se está aplicando a teoria do risco administrativo, que é a teoria que incide no caso concreto, que preconiza conduta, dano e um elemento que costuma ser o mais polêmico, o nexo de causalidade. Ele não é presumível. Então, por conta dessas peculiaridades do caso concreto, tendo em vista
o que a instrução em primeiro grau colheu, e notadamente daquilo que ela deixou de colher para se emitir um juízo de responsabilidade civil do ente público, é que se requer o desprovimento do apelo autoral. É o que se requer. Obrigado. Do Agrimar. Pois não, senhor presidente, eu conheço o presente recurso, passo a analisar a configuração ou não da responsabilidade civil do Estado. Essa matéria dos autos, em suma, sobre a ação de indenização proposta pelo autor, ora recorrente, com a seguinte narração fática. O autor, no dia 25 de março de 2012, por volta das 19 horas, transitava em sua motocicleta Honda XR 250, ornado, placa aqui consignada, cor, pela rodovia PI 213, na localidade Jacarandá, município de Cocal. Em sua mão de direção, quando foi colhido frontalmente pelo veículo motocicleta, pelo veículo motoniveladora Patrol, de propriedade do governo do estado do Piauí, e que se encontrava sob a responsabilidade do município de Cocal, o qual trafegava no sentido contrário, sem faróis ligados ou qualquer tipo de sinalização, conduzido pelo motorista Francisco Marcelino Machado, preposto dos requeridos. Em consequência do acidente, o autor teve amputação traumática de membro inferior esquerdo ao nível de 1/3 inferior da coxa esquerda, mais ferimento contuso em couro cabeludo, parietal direita, mais escoriações abrasivas em cotovelo esquerdo, mais escoriações em crista ilíaca direito, o que resultou em incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente, conforme demonstra o laudo de exame de corpo de delito e demais documentos anexos. Isto posto, a priori, constato que o autor recorrente ingressou com a demanda indenizatória em desfavor do réu, Francisco Marcelino Machado, prestador de serviços do governo do estado do Piauí, na função de motorista, operador da motoniveladora, e estava exercendo o munus público para os municípios de Cocal, Cocal dos Alves, Caraúbas e Caxingó. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 102.7633 em sede de repercussão geral, afirmou a tese que, abro aspas, a teor do disposto do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O voto da palavra do ministro Marco Aurélio. Assim, a lide não comporta maiores digressões quanto ao réu Francisco Marcelino Machado, visto que, conforme dito, a demanda deveria ser proposta apenas em face dos entes públicos, que possuem o direito de ingressar com ação própria para serem ressarcidos em caso de condenação na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Forte nessas razões, eu julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação a Francisco Marcelino Machado, conforme exegese do artigo 485, inciso 6, do Código de Processo Civil. E mais a mais, passando a análise dos pleitos autorais em face do Estado do Piauí, do município de Cocal, destaque que a responsabilidade destes por danos causados a terceiro possui natureza objetiva, conforme expressa a previsão no artigo 37, referido do artigo 6º, parágrafo 6º da Constituição Federal. É um dispositivo muito conhecido de todos nós, eu peço vênia para não proceder à leitura. Na mesma toada, eu destaco o que prescreve o artigo 43 do Código Civil, né, e, de certa forma, reitero o artigo 37 da Constituição Federal. E prossigo. Os citados dispositivos consagram a teoria do risco administrativo, segundo a qual faz emergir da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e ou patrimonial sofrido, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público.
Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil do público, exigem-se os seguintes requisitos: a ocorrência do dano, o nexo causal entre o evento dano e a ação ou omissão do agente público, e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. Assim, para a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, seja por ação ou omissão, a parte lesada deverá comprovar de forma inequívoca entre a ação e omissão estatal e os danos daí decorrentes. Na hipótese dos autos, o município de Cocal e o Estado do Piauí defendem que nas respectivas contestações, cujos itens estão aqui consignados, defendem que o autor agiu com imprudência, uma vez que trafegava em desobediência às normas de segurança no trânsito, sendo a ocorrência do acidente, portanto, culpa exclusiva sua, o que afastaria a responsabilidade dos entes federativos. Destaque segundo a teoria do risco administrativo, a teoria civil, a responsabilidade civil é afastada quando existe culpa exclusiva da vítima. Sobre essa excludente de responsabilidade civil, é oportuno transcrever o magistério doutrinário de Gustavo Tepedino, né, cita aqui essa doutrina, conseguindo o seguinte: a conduta, entre aspas, a conduta da vítima absorve, por assim dizer, a atuação do apelante, que figurará como mera ferramenta na produção do evento danoso. Assim, até mesmo na responsabilidade civil objetiva, o agente fica isento do dever de indenizar. Isto é assim porque, embora a responsabilidade objetiva independa de culpa, a ação exclusiva da vítima afeta o nexo causal que associa o agente aparente ao dano, sendo este elemento indispensável a todas as espécies de responsabilidade civil, à exceção da responsabilidade objetiva por risco integral. Para a ação da vítima intervir na responsabilidade do agente, é necessário, contudo, que este não a tenha provocado. Se a ação da vítima foi provocada pelo agente estatal, não há que se falar em interrupção da cadeia causal, sendo antes a continuação ou desdobramento da própria atuação do servidor público. Além disso, discute-se em sede doutrinária se a ação da vítima menor de idade, essa parte que não interessa ao caso concreto. Cita aqui a bibliografia e prossigo. Ultrapassadas essas premissas, passemos à análise do conjunto fático probatório dos autos. Compulsão dos autos, eu constato que, logo após o acidente, a Delegacia de Polícia Civil de Cocal instaurou o inquérito policial de número 9, 2012. Termo de atuação aqui, citado e correspondente ID, onde se colheram as seguintes oitivas. Oitiva de Francelino Marcelino Machado, que trabalha como prestador de serviço na função de motorista de uma moto niveladora, mais conhecida como Patrol. O referido veículo é de propriedade do governo do Estado, mas está à disposição dos municípios de Cocal dos Alves, Caraúbas e Caxingó, através de um consórcio, que os dias 24 e 25 de março de 2012, e nos dias 24 e 25 de março de 2012, estava à disposição do município de Cocal, executava obras no estádio Monsazão, e por volta das 18h30 do dia 25 de março de 2012, domingo, voltava na condução da referida máquina pela estrada de Cocal dos Alves, momento em que colidiu com uma moto ocupada por duas pessoas. O ponto de impacto foi na lateral do veículo que o depoente conduzia. Ele dirigia com os piscas alertas e com a luz de cabine ligada. Por sua vez, a moto vinha com luz alta na direção contrária. Ainda dividiu um pouco para não atingir a moto frontalmente, que dirigia do lado esquerdo da via, não invadiu nenhum espaço da via contrária da estrada, que trabalhou de 7 às 17 horas, que tem conhecimento que para a condução do referido veículo em estradas é necessário batedores. Porém, como a distância entre os municípios é curta, era normal sua condução pelas estradas estaduais. E após o acidente, não socorreu as vítimas por medo de uma provável agressão dos populares, uma vez que não é da região, e após o acidente, muitas pessoas foram ao local para prestar socorro. E foi contratado para trabalhar com o motorista através de seleção do governo do estado.
que no momento da colisão estava a cerca de 30 ou 35 km. O máximo de velocidade que o seu veículo suporta é de aproximadamente 50 km. Depoimento de Silvino Timóteo da Silva, que no dia 25 de março de 2012, por volta das 19 horas, na PI 213, localidade de Jacarandá, zona rural de Cocal, conduziu a sua moto quando foi surpreendido por um veículo patrol que vinha no sentido contrário. Nesta ocasião, levava como carona José Francisco da Silva, que não viu nenhuma luz, motivo pelo qual colidiu de frente com o referido veículo, logo após passar no posto fiscal de Jacarandá, que vinha em baixa velocidade, uma vez que acabara de passar do posto fiscal de Jacarandá, que possui habilitação para conduzir motocicletas, vinha em sua faixa de circulação correta, e desmaiou após o acidente, apenas retornando seus sentidos no dia seguinte. E teve fratura exposta na perna esquerda, a qual foi amputada acima do joelho, que, em virtude da perda de sangue, sofreu 3 paradas cardíacas e entrou em convulsão. E José Francisco também foi fraturado na perna esquerda, foi amputado abaixo do joelho. E, em virtude da perda de sangue, sofreu 3 paradas cardíacas e entrou em convulsão. E ficou sabendo que foi socorrido por populares e posteriormente pelo SAMU, que o levou ao hospital de Arco Verde, em Parnaíba. Que não ingeriu bebida alcoólica no dia da ocorrência, que estava concentrado em dirigir, que conduzia com as 2 mãos no guidão, que ninguém chamou ou distraiu sua atenção, que é acostumado a passar pelo local. Depoimento de João Firmino Neto, que é secretário de obras do município de Cocal, que no dia 25 de março, o veículo moto-niveladora, mais conhecido como Patrol, estava à disposição deste município de Cocal, realizando trabalhos na reforma do estado de Monsanzão, que ao fim do expediente de trabalho, por volta das 17 horas, foi oferecido um carro de passeio da prefeitura para levar o motorista da Patrol para o município de Cocal dos Alves e buscá-lo no dia seguinte, para que assim a Patrol ficasse estacionada dentro do estádio, em reforma. O motorista da Patrol recusou a ajuda, argumentou que era perto e que iria para Cocal dos Alves, local em que eu estava lotado com os demais trabalhadores. E o serviço da Patrol do referido estádio estava terminando naquele dia, e no mesmo dia apenas a Patrol estava olhando a obra, os demais veículos ficaram em Cocal dos Alves. E o veículo Patrol costuma se deslocar pelas estradas e rodovias estaduais sem batedores ou rebocado. E a preocupação que o trajeto seja feito durante o dia, enquanto está claro. E o referido veículo é propriedade do Estado, mas está à disposição do município de Cocal, Cocal dos Alves, Caraúbas e Caxigó. Prossigo, senhores, depois desses depoimentos. Isto posto, analisando o contexto probatório dos autos, entendo que o dano advindo do acidente é evidente, consoante laudo de exame de corpo de delito, lesão corporal, está aqui o ID, onde repousa o laudo, lavrado pelo perito médico legista do IML, município de Parnaíba, atestando a ofensa à integridade corporal e à saúde do autor, por meio contundente, que resultou na incapacidade permanente para o trabalho. Além disso, consta nos autos a avaliação fisioterápica em amputação de membro inferior. Tem os IDs aqui, onde repousa os documentos, narrando o tratamento e a evolução do autor, hora recorrente após o acidente. De mais a mais, quanto ao nexo de causalidade, considero também existente. E explico. É fato incontroverso que o acidente que vitimou a parte autora, hora recorrente, ocorreu durante o período da noite, por volta das 19 horas, quando o agente público dirigia veículo de grande porte, moto-niveladora de modelo Patrol, sem o acompanhamento de batedores que pudessem alertar os motoristas em sentido contrário da ocupação normal da pista, que certamente inviabilizou que o condutor da motocicleta, com antecedência necessária, adotasse medida defensiva eficaz. Ressalto por oportuno que o fato do motorista da moto-niveladora dirigir sem a presença de batedores é incontroverso, sendo inclusive admitido pelo secretário de obras do município de Cocal, à época que era prática comum naquela edilidade. Ademais, apesar de afirmarem que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, os entes federativos recorridos não produziram prova nesse sentido, e ao contrário do alegado, consta nos autos os depoimentos das pessoas já citadas, consignando que testemunharam momentos antes do acidente,
que o autor pilotava sua motocicleta de forma normal, sem qualquer tipo de imprudência. É dizer, então, que o Estado do Piauí e o município de Cocal não apresentaram provas hábeis a elidir as alegações do autor. Prosseguindo nos moldes do artigo 373-1 do Código de Processo Civil, a exclusão de responsabilidade civil demanda a efetiva comprovação de culpa exclusiva da vítima, não bastando da mera alegação. Logo, comprovada a ação comissiva do agente público, dirigir moto niveladora sem a escolta de batedores em rodovia estadual e ainda no período noturno, o dano causado a terceiro, as lesões sofridas pelo autor e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, já explicado anteriormente, surge ao Estado, em sentido lato sensu, o dever de indenizar a vítima, visto que sua responsabilidade civil é objetiva. Trago aqui precedentes do nosso tribunal, que vão nessa direção de reafirmar a culpa objetiva do Estado, e concluo essa parte do voto dizendo que está reconhecida a responsabilidade civil do Estado, e eu passo, portanto, a analisar os requerimentos específicos, a partir do dano moral. O autor recorrente do dano material, perdão. O autor recorrente, quando do protocolo inicial, pugnou a título de danos materiais, entre aspas, o pagamento de uma pensão vitalícia mensal de 2 salários mínimos, e pagamento de uma só vez em dinheiro das prestações retrovencidas, contadas a partir de 25 de março de 2012, quando o acidente ocorreu, acrescidas de juros e correção monetária, fecho aspas. A luz de pensão é requerida ao argumento de que, quando do acidente, o autor exercia a função de professor, mediante remuneração de R$ 1.400, e por ter amputado sua perna e pelas sequelas advindas do sinistro, ficou imprestável para o trabalho. Sobre a matéria, o artigo 950 do Código Civil dispõe que, abro aspas, se da ofensa resultado de efeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu, fecho aspas. Desta a indenização civil, na forma de pensão, tem por escopo ressarcir a vítima pela lesão física originada ante o ato ilícito e reduza sua capacidade laboral em caráter definitivo. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o direito à pensão previsto no artigo 950 do Código Civil exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício da atividade remunerada à época do acidente. Trago precedente dessa direção. Considero prescindível até porque, como acabei de ler, ele tinha profissão específica, Prossigo. Da análise do caso, me parece evidente a perda da capacidade laboral do autor, que inclusive é atestado pelo laudo do exame de corpo de delito, já citado, lavrado pelo perito, do IML do município de Parnaíba. Ocorre que, apesar de afirmar que exercia a profissão de magistério, oferindo 1.400 por mês no ano 2012, o autor não anexou nenhuma prova que confirmasse suas alegações. Nesse caso, se torna importante eu voltar à leitura do precedente do STJ. Na parte que interessa, diz o seguinte: o fato de a vítima do evento danoso não ter perdido sua renda ou função profissional não lhe retira o direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, sendo necessário, tão somente, que fique configurado nos autos a depreciação da força laboral da vítima. Precedente dessa Corte Superior, precedente da lavra do ministro Moura Ribeiro. Assim, eu havia visto a afirmação de que ele era professor, porém agora vejo que ele não conseguiu provar. Por isso a importância da leitura do precedente. Aí eu digo que o autor poderia ter anexado como documentação comprobatória seu comprovante de vínculo empregatício, diploma de graduação em curso de licenciatura, contra-cheque, enfim, qualquer outra prova, mesmo que minimamente ratificasse seus argumentos, porque não fez. Isso vai ser importante na hora de delimitar o valor.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando reduzida a capacidade laborativa da vítima, que não comprovou sua renda à época do fato ilícito, a base de cálculo da pensão vitalícia deve se restringir a um salário mínimo. Exatamente o que eu acabei de ressaltar. Então, eu trago precedentes do STJ e, no ponto que interessa, diz o seguinte: havendo redução parcial da capacidade laborativa da vítima, que à época do fato ilícito não desempenhava atividade remunerada, ou quando não comprovada sua renda mensal, a base de cálculo de pensão deve se restringir ao salário mínimo. Ministro Ricardo Vilas Boas, trago outras precedentes na mesma direção. Então, eu concluo essa parte do voto, dizendo que julgo parcialmente procedente o pedido de danos materiais do autor, de modo a 1. Fixar a pensão vitalícia devida solidariamente pelos entes recorridos no valor de um salário mínimo, determinar o pagamento das parcelas vencidas aos danos materiais em parcela única, desde a data do acidente. Passo agora a analisar os danos morais. O autor pugnou também pelo pagamento de indenização decorrente do dano estético. Eis que do acidente resultou a lesão e deformidade aparente, irreversível, irreparável e permanente, que desde logo requer seja fixada em 1.000 salários mínimos. O dano estético, por outro lado, corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulso e desconforto. Por outro lado, se refere ao quanto a ser arbitrado a título de reparação moral, conquanto não existam parâmetros legais para sua estipulação, deve ser feito mediante análise da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem, por outro lado, se mostrar irrisório e estimular a prática danosa. Trago aqui precedentes sobre o tema, inclusive citações doutrinárias, né, cuja leitura considero imprescindível, porque é um aspecto muito conhecido de todos nós. Nesse contexto, eu fixo o valor, considerando esses elementos, né, eu fixo o valor em R$60 mil, a título de danos morais e estéticos, tendo em vista o sinistro ocorrido. Ressalto, por fim, que a condenação citada no parágrafo anterior não configura o enriquecimento sem causa da autora, assim como é adequado para o caráter pedagógico da medida. Concluo o voto, senhores julgadores, dizendo que dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgo parcialmente procedentes dos pleitos autorais para, 1, condenar solidariamente o Estado do Piauí e o município local ao pagamento de pensão vitalícia ao autor, no valor mensal de um salário mínimo, assim como condenar os entes recorridos ao pagamento das parcelas vencidas dos danos materiais em parcela única desde a data do acidente, com juros e correção monetária a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ, pela taxa Selic, condenar o Estado do Piauí e o município de Cocal, de forma solidária, ao pagamento de compensação pelos danos morais e estéticos ao autor no valor de R$60 mil, com incidência de juros de 1%, desde o dano do evento danoso até o arbitramento por esta corte, e a partir deste momento com a aplicação da taxa Selic, em virtude a sucumbência fixada na origem. Como voto, senhor presidente? Não, ilustre relator, eu começo concordando com Vossa Excelência quando do afastamento do polo passivo, do senhor Francisco Marcelino, eu concordo, e concordo também com o voto final, né, pela procedência, pelo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes aí, federativos, Estado e município, né, e iria apenas saber se
se não era possível, né, um pouquinho mais, seria mais ou menos essa reparação dos danos materiais, eu concordo plenamente. Danos morais, poderíamos fixar isso no valor equivalente a 50 salários mínimos, não? Dá um pouquinho mais do que o que Vossa Excelência... 50 vezes 1.412, fazendo aqui a conta. 70, não? 70.600. É. Eu acompanho Vossa Excelência, não tem nenhum problema. Então, fica adequado para isso. Vamos com danos morais no valor equivalente a 50 salários mínimos. Desembargador Fernando. Eu proporia 100 mil reais. O resto eu concordo. Nós estamos diante de um ajuste aqui, mas o que Vossa Excelência, nós não vamos divergir com relação a isso, né? Mas aqui já o relator já fez a sua concessão, você volta a palavra para ele. Pois vamos colocar 80 mil aí. Nem 60, nem 70, bota 80. Então, vamos ver aqui como é que fica. Aqui Você está com a calculadora aí, bota 60 salários para ver quanto é que fica. 60 fica 84.720. Pronto, deixa aí o equivalente a 60 salários, tá bom? 60 salários, tá relator? bom. Pode ser, pode ser. Então, fica fechado em 60 salários, valor equivalente a 60 salários mínimos. Bom, assim fica concluído o julgamento, foi conhecido e provida é isso, né? Apelante foi conhecida e provida a apelação nos termos do voto do relator. Meus amigos, são 13 horas. Os amigos sabem que eu estou com outra função hoje, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Agora, às 14 horas, eu terei uma reunião por videoconferência com a Corregedoria Geral do Tribunal Superior Eleitoral e eu vou ter que me preparar para isso, né, de forma conveniente, haja vista que é uma matéria nova e eu tenho que me inteirar lá, né, do que se trata. Daqui eu vou para lá. Então, eu queria pedir a compreensão de todos, sugerir a suspensão dessa nossa sessão, né? E todos os feitos, então, ficam adiados para a próxima, né? Inclusive aqueles que foram adiados nessa própria sessão, fica tudo para quinta-feira, com a concordância dos nobres colegas, julgadores do Ministério Público, do doutor Marcelo, que está conosco até agora. Olho aí as impressões. Desembargador Fernando. Concordo plenamente. Desembargador Agrimar. Concordo, senhor presidente. É necessário conciliar vossas atividades. Espero contar com a compreensão do doutor Marcelo também. Perfeito, sem dúvidas, presidente. E, desembargador Agrimar, pode mandar retomar a obra aí. Pode continuar. Obrigado a todos e um feliz dia, né? E até a próxima quinta, se Deus quiser. Bom trabalho, sucesso, desembargador Ricardo. Um abraço afetuoso em todos e um bom fim de semana. Ok. Já trabalhamos muito. Agradecer também. Até uma próxima. Abraço. As duas intérpretes que colaboraram conosco nesta sessão. Muito obrigado. Doutora Natália, então fica assim, todos os demais processos ficam adiados. Ok, desembargador. Ok, então até logo e até outra oportunidade. Até logo. Tchau. Até mais, bom dia a todos. Até logo. Odélia, Nicole, obrigada. Vou sair também, que vou para outro trabalho agora correndo. Obrigada, tchau. Tchau. Aí para a próxima quinta, se você precisar, é só falar com a Maís novamente, tá? Tá, o Daniel o Daniel, que é o da assessoria de comunicação aqui do tribunal, ele me repassa. Sempre um dia antes, a tabelinha com quem vai participar, eu acho que ele está em contato com
com essa pessoa. Tá ok, muito obrigada. Até mais, boa tarde.